Shalom, shalom, Haverim, Haverot, sejam todos bem-vindos. Hoje mais uma Parashá, Bereshit, capítulo 27, Baruch Hashem. Eu estava aqui hoje fazendo algumas pesquisas para darmos continuidade ao nosso estudo, ao nosso padrão de estudo, à nossa camada de estudo. Eu encontrei uma Parashá que fizemos ela em 2013, há quase 7 anos atrás. E eu resolvi trazê-la e vou tentar durante a semana colocar alguns pontos da Parashá de Bereshit 27, que é o momento em que Esav ele comercializa, ele vende a bênção da primogenitura ao seu irmão gêmeo mais novo, Jacó. E o livro de Bereshit, ele é um livro que ele conta a história de 4 pessoas. Ele conta a história de Yitzhak e sua esposa Rivka. Ele conta a história de Yaakov e seu irmão mais velho, Esav. E essas 4 pessoas nessa história, elas nos trazem alguns entendimentos, alguns exemplos, alguns modelos até de forma de vida. Então nós temos a esposa e o marido, nós temos irmãos gêmeos. Porém, essas histórias elas são pautadas por conflitos e visões diferentes. Como a nossa Parashá não poderia deixar de ser, a nossa Parashá ela é de estudo do lado psicológico da história da Torá. Então nós temos que analisar esses personagens, os seus conflitos, os seus objetivos e as suas personalidades. Nesse momento, a Torá ela começa falando que Yitzhak ele estava velho e os seus olhos estavam escuros. Ele não podia enxergar. Então ele chamou Esav, o seu filho primogênito, e disse: meu filho. E ele me respondeu: eis-me aqui. E ele disse: agora eu estou velho e não sei o dia de amanhã, o dia de minha morte. E agora, por favor, leve tuas armas, tua aljava e o teu arco, e saia para o campo e me ache alguma caça de carne de veado. E me faça uma carne gostosa, como eu aprecio, e traze isto para que eu possa comer e que o meu ser possa o abençoar antes que eu morra. Então, na primeira parte dessa Parashá de hoje, já começa falando de 2 personagens que provavelmente estariam do mesmo lado em termos de conexão, em termos de cumplicidade. Então, Yitzhak, ele tinha um certo carinho por Esav, o seu filho primogênito. Enquanto Yaakov, ele tinha um trato melhor, ele tinha uma relação mais íntima com a sua mãe. De maneira que, no primeiro verso, quando Yitzhak, é dito que ele estava com seus olhos escuros, ele não podia mais enxergar. Isso nos traz também a compreensão, o entendimento do tipo de afinidade que os dois tinham. Yitzhak, ele não conseguia enxergar em Esav a dificuldade que Esav tinha de receber a Torá, a dificuldade da continuidade a gerar, o povo Kadosh, o povo separado, a nação sacerdotal do Eterno. Nessa idade, Yitzhak, o pai de Esav, ele já tinha experimentado muitas decepções com Esav. Ele já tinha experimentado muitas frustrações, muitas angústias, por causa do tipo de casamento que Esav realizava para com ele mesmo. Por outro lado, Yaakov, até aquele momento,
ele encontrava-se sem esposa. Esaú já tinha várias esposas, principalmente na casa de Rete, onde aquelas mulheres afligiam a alma de Isaac e a alma de Rivca. Provavelmente eram mulheres idólatras, mulheres imorais, mulheres que não respeitavam os sogros, o sogro e a sogra. Então elas causavam todo tipo de tristeza em Isaac e Rivca. Porém, Isaac, como nesses primeiros versos, ele com a sua afinidade a Esaú, ele o tratava ainda como aquele que seria o herdeiro da primogenitura. Porém, no decorrer do texto, nós observaremos que Esaú, ele não tinha tanto interesse em herdar a Torá, mas ele tinha interesse em herdar o dinheiro, o ouro, a prata, as riquezas do seu pai. E isso, provavelmente, se Esaú tivesse herdado toda essa riqueza, provavelmente, com tanta riqueza assim, ele poderia casar com muito mais mulheres. E casar de qualquer maneira, e com qualquer tipo de mulher de qualquer povo, trazendo todo tipo de maldição à descendência de Abraão e Isaac, a qual o próprio Eterno tinha abençoado anteriormente. Já o casamento futuro de nosso patriarca Jacó seria com 4 mulheres, com as filhas de Lavã, que é para onde Rivca, sua mãe, o direciona para ir casar. Olha que alegria, olha que felicidade. Jacó, ele estaria gerando alegria no coração também de Isaac, porque a esposa de Isaac, Rivca, veio de onde? Veio da família de Lavã, que futuramente seria o sogro de Jacó. E com uma mulher que pudesse dar continuidade à Torá. E no caso foram 4 mulheres, né? Que deram continuidade à geração do povo eleito, da nação santa, da nação Kadosh, da menina dos olhos do nosso Criador. Baruch Hashem por isso. Então, nesses primeiros versos aqui, nós já chegamos nesse ponto. Mas eu gostaria também de apresentar essa paraxá, que foi estudada pela nossa comunidade há uns 7 anos atrás, quase 7 anos atrás, dia 7/9 de 2013. Eu quero mostrar aqui para vocês a estrutura de uma paraxá. Aqui nós temos uma porção de Torá, um pouco de Torá. Nós temos um pouco dos profetas, Neviim. Nós temos um pouco da Bessorá, das boas novas, da Brit Hadashah, falando de Mashiach. Nossas paraxot, elas têm essas 3 bases. Então, todo Shabbat nós deveríamos estar estudando essas 3 bases. Mas como nós tivemos uma necessidade de aprofundar na Torá, para que os nossos irmãos que congregam conosco, aqueles que nos acompanham pela internet, para que eles pudessem aprofundar um pouco mais na Torá, e depois eles terem esclarecimento, conhecimento, para conseguir ler os profetas e a pessoa interpretar da maneira israelita, baseado na Torá e nos profetas, nós decidimos então trazer essa estrutura. Então vocês já viram que mesmo nessa paraxá daquela época, nós já podemos aproveitar um pouco e estudar no dia de hoje, com a nossa programação de estudo, que é o estudo do lado psicológico da Torá. Isso quer dizer o quê? Que a Torá, ela nunca envelhece, ela nunca fica no tempo. A Torá é para hoje e para os hojes futuros. A Torá não serviu só para aquela época, ela serve para agora, a cada momento de nossas vidas. Baruch Hashem? Amém. Vamos continuar aqui então. Então nós temos aqui bênção da leitura da Torá. Nós fazemos uma brachá antes de abrir a Torá e de ler a Torá e depois estudar com os nossos irmãos a Torá. Então nós fazemos uma bênção antes da leitura da Torá. Isso faz parte dos nossos ritos, isso faz parte das nossas halachot, que os nossos povos fazem há muitos séculos atrás. Baruch Hashem? Então vamos voltar aqui para o nosso estudo de hoje. Vamos continuar aqui. Nós vimos até o verso 4 e nós já entendemos a afinidade de Isaac com Esaú e a sua falta de visão para poder
saber quem é Esav. Isaac não via Esav da forma que ele agia no mundo. Entende? Além dessa cegueira, e a Torá traz assim de uma forma figurativa, traz de uma forma onde aponta o problema de Isaac, a cegueira, os olhos escuros, onde ele não podia enxergar, e ele falava com Esav. E ele pedia para Esav: prepare isso para que eu possa estar te dando a bênção da primogenitura, te abençoando, porque eu não sei que dia que eu vou morrer, eu não sei o dia da minha morte, pode ser em breve. Então Esav sai para caçar, e Rivca, no verso 5, nossa matriarca Rivca, ela ouviu quando Isaac falou a Esav, seu filho. Ela estava, olha que esposa maravilhosa, ela estava atenta ao marido, ela estava de olho em seu esposo. Ela não estava como Havá, como Eva, lá no jardim do Éden, em que Adão estava cuidando das plantas, dos animais, e Havá estava cuidando da serpente e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o exemplo de Rivca, esposas. Fique com ouvidos em seu marido, fique de olhos em seu esposo. Saiba o que ele está falando, o que ele está pretendendo. Você faz parte da vida dele, ele faz parte da sua vida. O que um faz, o que o marido faz vai refletir na vida da esposa, na vida dos filhos, e vice-versa. Não fique como Havá, ouvindo a árvore do conhecimento do bem e do mal e vendo a serpente, ouvindo a serpente e vendo a árvore, e vice-versa, viu? Não foi por acaso que eu falei isso, não. Baruch Hashem, vamos continuar então. E Esav foi até o campo para trazer uma caça de um veado para Isaac. E Rivca correu, voou até Jacó, seu filho. Olha, Isaac lidando com Esav e Rivca lidando com Jacó. Não vou nem falar muita coisa sobre isso, não, para a gente não desviar do foco. Mas fica para daqui 3 anos e meio, Baruch Hashem. Eu escutei teu pai falar para Esav, teu irmão, dizendo: traga-me a caça de carne de veado e me faça uma carne gostosa, que eu possa comer, e te abençoarei diante de Yah até antes de minha morte. Olha que frase forte essa que Isaac falou para Esav. Eu te abençoarei diante de Yah, antes de minha morte. Mas a questão é, será que Esav ele estava apto a ser abençoado diante do Eterno? Será que ele tinha méritos para isso? Não. É a falta de visão de Isaac. Olhos escuros. Não tenham olhos escuros para visualizar os seus filhos. Tenha olhos claros, olhem seus filhos pela Torá. Se você for olhar pelo que ele faz no mundo, caçar, como no caso de Esav, seus olhos são escuros. O resultado da visão de Isaac em Esav era as caças gostosas. Era aquilo que ele trazia do mundo. E de que maneira ele trazia do mundo? Matando de forma violenta as suas caças, através de arco e flecha, alguma coisa assim. Vá até agora. Rivca falou a Jacó no verso 6, dizendo: eu escutei teu Abba falar para Esav e teu irmão, dizendo: traga-me a caça da carne de veado e faça uma carne gostosa que eu possa comer, e te abençoarei diante de Yah antes de minha morte. Agora então, meu filho, obedeça a minha voz, de acordo com aquilo que eu te ordeno. Até parece o Eterno falando com Jacó. Essa mulher devia ter muita intimidade com o Eterno. Então, como nós falamos aqui que as mulheres são muito mais elevadas do que os homens, algumas mulheres duvidam. Aqui está mais uma prova. Vá agora até o rebanho e consiga-me lá 2 boas crias. E eu farei com eles uma carne saborosa para teu pai, como ele apreciava. Como ele apreciava. E tu trarás isto a teu pai para ele comer, e ele poderá te abençoar antes da sua morte.
Jacó disse a Rivca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Meu pai perceberá isso de mim, e eu parecerei a ele como um enganador, e eu trarei uma maldição em mim, e não uma brachá, e não uma bênção. E sua mãe disse-lhe: sobre mim seja a sua maldição, eu assumo esse risco. Meu filho, portanto, obedeça a minha voz, e vá os adquirir para mim. Vá lá buscar as 2 ovelhas. Vá lá buscar as 2 ovelhas ou 2 cabras. Ovelhas ou cabras? Por que não podia ser ovelhas? Por que tinha que ser cabras? E de qual rebanho que era esse? E esse rebanho é herança de quem? Cabras, não ovelhas. Vá lá e busca 2 cabras. Não ovelhas. Podíamos falar muita coisa sobre isso aqui também hoje, mas vocês vão ter que esperar. Vocês sabem o tempo, não vou nem falar o tempo. Para o Hashem. E sua mãe disse-lhe: sobre mim seja a tua maldição, meu filho, portanto obedeça a minha voz e vá os adquirir agora, vá buscar agora. E ele foi e os pegou, e os trouxe a sua mãe. E a mãe dele fez a carne saborosa conforme seu pai tinha amor. Carne de quem que ele tinha amor? Da caça. E Rivca pegou a roupa agradável de seu filho primogênito Esaú, a qual se amava com ela na casa, e o colocou em Jacó, o seu filho mais moço. Pegou a túnica de Esaú, a túnica de amor de Esaú, que ele usava na casa, e colocou em quem? Colocou em Jacó, o filho mais moço, o segundo. E ela colocou as peles das crias das cabras que eles tinham preparado nas mãos dele e nas partes lisas do pescoço dele. Então aqui nós temos uma situação, nós temos a roupa que Esaú tinha recebido provavelmente do pai. É muito comum o pai dar uma roupa de honra ao filho, como se fosse uma roupa que promete a primogenitura e a monarquia do filho sobre a família. Então aqui no caso nós temos a situação da roupa, que vocês depois podem pesquisar muito sobre isso, o que significa, ou depois podemos discutir isso também. E também foi colocado para enfeitá-lo, para ele ficar parecido com Esaú, as peles das crias das cabras que tinham muito pelo, e colocou no corpo, na parte lisa de Jacó, de maneira que quando o pai passasse a mão, como ele tinha olhos escuros, ele provavelmente acharia que fosse Esaú, mas Isaac tinha bons ouvidos. 17. E ele deu a carne saborosa e o pão que ela tinha preparado nas mãos do seu filho Jacó. Vamos a um comentário. A razão pela qual Rivca fez isso era para cumprir Bereshit 25, 23. 2 nações há no seu ventre, e 2 reinos de tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que outra nação se fortalecerá, e a maior servirá a menor. Profeticamente, o maior no reino dos céus é o que serve aqui na terra. Ou seja, Jacó, para ser maior que Esaú, tem que ser menor, ou tem que ser servo. Da mesma forma que falou Yahushua na Pessorá, e assim como foi Moshe e todos os nossos demais patriarcas. Baruch Hashem por isso. 18. E ele veio até seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Ele pergunta. Provavelmente ele estranhou. Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz de acordo com tu me contaste. Mas na verdade contou para Esaú, mas a mãe ouviu. Bevacachá, por favor, levante-se
e sente-se e coma da minha carne de veado, para que você me abençoe. Isaac disse ao seu filho: como foi isto? Como assim que tu achaste tão depressa, meu filho? E ele respondeu: porque Iá, teu Elohim, trouxe a mim. Olha que frase curiosa. Olha que frase digna de um midrash. Olha que frase digna de um bom estudo. Isaac está atribuindo toda aquela situação, inclusive as duas cabras. Por que não foram 3, 4, uma? Porque como foi isso? Pergunta Isaac, que tu achaste tão depressa, meu filho? Aqui nos arremete a uma busca muito rápida de Mashiach, as ovelhas perdidas da casa do Senhor. Pronto, falei, não era para ter falado. Mas amém, Baruch Hashem. E ele respondeu: porque Iá, teu Elohim, trouxe para mim. Porque Iá, teu Elohim, trouxe para mim. Olha que coisa maravilhosa. Comentário: Esav não tinha o costume de mencionar o nome Kadosh do soberano. Esav não tinha o costume de mencionar o nome Kadosh do soberano. E aqui Isaac, se passando por Esav, ele menciona o nome. E fala que foi o próprio Criador que providenciou aqueles 2 cabritos para entregar a Isaac. Baruch Hashem. Esav não tinha o costume de mencionar o nome Kadosh do soberano. Isaac, portanto, não precisava caçar, ao passo que Elohim o abençoara com muitos rebanhos. Muito forte isso aqui também, meus irmãos. Esav não tinha o hábito de mencionar o nome Kadosh do Eterno, mesmo porque o estilo de vida que ele tinha, totalmente profano, não gerava importância de ter um relacionamento com o Eterno. Mas Isaac, ele não precisava caçar, era desnecessário. Como Isaac, o pai de Esav, não precisava caçar, Esav também não precisava caçar. E por que Esav caçava? O prazer em matar, pelo prazer da caça, e ele não tinha prazer no rebanho? Ele era mais um lobo do que um pastor? E o pai Isaac, portanto, não precisava caçar, pelo fato de Elohim o abençoar com muitos rebanhos. Então, enquanto Isaac ele ia caçar, Jacó foi no rebanho do pai e trouxe 2 cabras. Jacó, Israel, vai no rebanho do pai para trazer 2 cabras. Baruch Hashem? Baruch Hashem, então. Isaac disse a Jacó: Bevakashá, chegue perto para que eu possa sentir-te, meu filho. Isaac estava desconfiado. Aquela voz não era a voz de Esav. Apesar de Isaac não ver direito, mas ele ouvia bem. Chegue perto para que eu possa sentir-te, meu filho. Se realmente és meu filho Esav ou não. Ou seja, houve uma dúvida. Vamos ao comentário. Enquanto a voz de Jacó soar pelas bocas dos patriarcas israelitas em suas famílias, enquanto a voz de Jacó soar pelas bocas dos patriarcas israelitas em suas famílias, isso quer dizer o seguinte: enquanto nós, os patriarcas de nossas famílias, os maridos, os roshim, os morim, e por aí vai, os chefes de família, os cabeças das famílias, enquanto soar em nossas bocas a voz de Jacó, como foi no ouvido de Isaac, onde os filhos, cujo pai é um cumpridor de Torá, e não apenas um conhecedor sem voz, isso aqui é o que a maioria é o estado em que a maioria das pessoas se encontram. Muitos estudam Torá, muitos têm a intenção de estudar a Torá. Vai lá, Yasmin, por favor. Acho que chegou alguém no
portão ali. Eu estou aqui com a minha secretária Yasmin, ela vai lá verificar e não vai deixar ninguém entrar aqui. Onde os filhos cujo pai é um cumpridor de Torá e não apenas um conhecedor sem voz. O que é um conhecedor sem voz? É aquela pessoa que conhece, estuda, aprende, entende, compreende, mas não pratica. Ou seja, a voz de Jacó, a voz profética de Jacó, ela não tem voz, ela não está naquela boca, ela não está nos atos nem no coração dessa pessoa. Então, é muito importante que cada um de nós estudemos, aprendemos, compreendemos e pratiquemos a Torá, inclusive pela voz, ensinar outras pessoas. Baruch Hashem, onde os filhos cujo pai é um cumpridor da Torá e não apenas um conhecedor sem voz ativa em seu lar, sem voz ativa em seu lar, os filhos destes, se os patriarcas, se você tiver voz, esses filhos não cairão na voz de descendentes de Esaú. Ou seja, se a sua voz é a voz de Jacó, os seus filhos, eles não cairão na voz de Esaú. E nem irão se sucumbir. E nem cairão na cultura do mundo adotada pelas nações da terra, que é a voz de Esaú. Enquanto Israel adotou a cultura do reino dos céus. Qual cultura que os israelitas adotam? A cultura do reino dos céus. Porque a Torá veio de onde? Ela veio de que nação? Ela veio de que religião? Ela veio de qual cultura? Quem foi o homem que inventou a Torá? Quem é o autor dela? É o Criador, é o Eterno. Então, a nossa cultura, ela não está nas religiões, ela não está no sistema, ela não está na política, ela não está na filosofia, ela não está em nada disso. A nossa cultura, o nosso comportamento, a nossa alegria, a nossa vida, ela vem do céu, ela vem como um maná. Baruch Hashem. É comum as mulheres mundanas, profanas, não israelitas, formarem opiniões mundanas, assim como a mãe dessas mulheres. Assim como as mães dessas mulheres. Ravá, ela formou sua cultura, seu pensamento, a sua forma de agir, não por aquilo que o Eterno falou. Mas ela formou sua cultura a partir da voz da serpente do Éden. Tendo em sua casa um filho homicida e infiel, Caim. Resultado da cultura da mãe, que privilegia a cultura do príncipe desse mundo, Satã. É óbvio que essa história de Ravá, Avel, Caim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente, ela não é tão simples assim. Ela tem muitas camadas, tem muitos detalhes nessa história. Então aqui é simplesmente a gente fechar um pensamento em cima da paraxá de hoje. Baruch Hashem. Continuemos. 23. E ele não discerniu porque as mãos dele estavam cabeludas. Jacó não discerniu, passou a mão como as mãos de seu irmão Isaac. Assim ele o abençoou. Olha, Isaac estava numa situação que o que ele ouvia não trazia discernimento, mas o que ele tocava, o que ele comia, era o discernimento dele. Era um tipo de discernimento que não trazia a realidade espiritual. Enquanto Rivka, sua esposa, ela ativamente, ela tinha aquela habilidade espiritual para poder entender o que estava acontecendo. Visualizar o que o mundo espiritual estava trazendo para as circunstâncias do mundo físico. Então, por isso que é importante que todo varão ele tenha uma esposa que ela contribua com a sua vida física e espiritual, com a sua vida psicológica.
aquela mulher opositora, no bom sentido, como nós já aprendemos antes. Rivka aqui estava sendo cúmplice ou opositora? Em relação ao reino dos céus, ela tinha que agir como cúmplice, concordando com o marido em tudo, permitindo que ele desse a bênção para Esav, ou ela tinha que ser uma opositora, trabalhando para o reino dos céus, para que o marido não pecasse naquilo. Olha o papel da esposa, olha o papel de Rivka, Baruch Hashem. E ele disse: és tu realmente meu filho, Esav? Yaakov disse: eu sou. Então ele disse: traga para perto de mim, e eu como da carne de veado do meu filho, e que meu ser possa o abençoar. E ele trouxe para perto dele, do pai, e comeu. E ele trouxe vinho até ele, e ele também bebeu. Poxa, mas ele não pediu só carne, agora traz vinho. Que história que é essa, Yaakov? O vinho é para quê, afinal de contas? Para ele ficar alegre. O vinho entra, o segredo sai. Ele fica relaxado, tranquilo, alegre, feliz. Baruch Hashem. 26. E seu pai Isaac lhe disse: venha mais próximo agora e beija-me, meu filho. Essa altura já tinha tomado alguns ali. E ele aproximou e o beijou. E ele cheirou o cheiro de sua veste e o abençoou e disse: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que Yah abençoou. É o cheiro do jardim do Éden. É o cheiro do Gan Eden, da fazenda do Éden. Este é o cheiro do meu filho. Agora, olha aqui mais uma vez Isaac falando do nome do Eterno. Falando quem que o abençoou. Aqui tem muita coisa que a gente poderia estar explorando hoje. Mas a gente sairia para outros caminhos. A gente iria para o pomar da Torá. E a gente está na psicologia da Torá. 28. Portanto, Elohim te deu orvalho dos céus e da gordura da terra e prosperidade de trigo e vinho. Olha os elementos: orvalho dos céus, gordura da terra, prosperidade de trigo e vinho. Olha que maravilha essa bênção. Olha que bênção maravilhosa Yaakov estava recebendo do pai. Continuando, verso 29, reforçando as bênçãos: permitirá que os povos te sirvam. Permitirá que os povos te sirvam e as nações se dobrem a ti. E será soberano sobre teus irmãos e permitirá aos filhos de tua mãe se curvarem perante ti. Maldito seja todo aquele que te amaldiçoar e bendito seja todo aquele que te abençoar. Então, essa bênção, ela seria para Esav. Poderíamos também ampliar um pouco mais, já que Esav estava tendo filho com as mulheres profanas. Poderíamos falar também que essa bênção, ela seria expandida aos filhos das nações e não aos filhos de Israel, caso Esav tivesse recebido essa brachá de Isaac. Porém, Rivka, a mãe dos gêmeos, esposa de Isaac, sabiamente, com responsabilidade, ciente daquilo que estava fazendo, tendo a consciência espiritual, ficando de ouvidos atentos ao marido, de olhos bem abertos ao seu marido, ela aproveitou de uma situação e entregou a bênção da primogenitura a Yaakov, a pessoa correta. Entregou a encomenda para a pessoa correta. É o que aconteceu. Baruch Hashem pela vida de Rivka. Baruch Hashem pela vida de Isaac. Comentário: Esav não era merecedor de receber a Torá de Isaac.
não era merecedor de receber a herança de Isaac. Então, a principal herança que um filho recebe de um pai é a Torá. E Esaú não dava valor a esse presente, ele queria só as bênçãos, ele não queria aliança com o Eterno. Esaú não era merecedor de receber a Torá de Isaac, e com ela a bênção da primogenitura. Esaú casou-se sob desobediência com Eudite e Basmar, e estas causaram muitas tristezas a Rivca e Isaac. Esse era Esaú. A primogenitura não podia, então, perder a linhagem que Elohim havia informado em Bereshit 25, 23. Desse modo, Rivca intercedeu, mas pagou o preço de ver os dois filhos em inimizade, com risco de morte. Jacó pagou um alto preço pessoal pela mentira aplicada ao pai. Mesmo tendo legalizado por um prato de sopa a Isaac, que a bênção da primogenitura foi vendida, Jacó pagou um preço ao lutar com Malach. Pagou um preço ao ter que trabalhar para seu filho Labão, a seu tio Labão. Pagou um preço ao realizar um casamento com duas irmãs. Podia ser com 30 mulheres, mas não caso com duas irmãs. Pagou um preço alto. Dentre outros pontos, inclusive a Torá proíbe que o homem casa com duas irmãs para que não haja conflito, para que não haja briga. Mesmo assim, conseguiu legalizar todas as suas situações e reverter as maldições decorrentes em bênçãos. Mesmo assim, conseguiu legalizar, presta atenção, mesmo assim conseguiu legalizar todas as suas situações e reverter as maldições decorrentes em bênçãos e cumprir com as missões do Eterno. Com tudo isso, aprendemos que a justiça de Elohim vem a quem quer que seja. Os erros e mentiras de Jacó lhe renderam um alto preço. E Elohim não desconsidera uma falta cometida, mesmo que o objetivo seja importante e justo. Se Elohim exigir que uma injustiça seja cometida contra terceiros, essa deve ter um pagamento e arrependimento para legalização. Agora eu quero voltar aqui um pouquinho e quero chamar a atenção nessa parte da nossa parashá de hoje, onde Isaac ele está orando, abençoando, tendo a intenção de abençoar Esaú. Isso quer dizer o seguinte: não adianta nós termos as nossas tefilot com as boas intenções, porém com injustiça. As pessoas pensam que o que vale é a boa intenção do coração. Eu sei para quem que eu estou orando. Eu sei qual é a intenção do meu coração. Mas a pessoa desconhece se aquilo ali tem justiça. Nesse caso aqui, tinha uma situação de justiça. Esaú, ele era inapto a receber a Torá por conta das suas ações, do seu comportamento, dos seus pecados. E Rivca entendeu isso. Então aqui, Isaac, quando ele faz as orações, é com intenção a Esaú. Ele direciona a Esaú aquelas orações, aquelas brahut, aquelas bênçãos. Mas como que o Eterno interpreta isso? Como que o reino espiritual interpreta isso? Será que o reino vai aceitar a intenção da oração? Então tem muita gente por aí que faz as suas orações, as suas tefilot, com a intenção boa, com a melhor das intenções, mas faz em nome de Baalim, faz em nome de demônios, não sabe nem para quem está fazendo, acha que conhece o Eterno, porque quem conhece o Eterno não vai fazer uma tefilá, uma oração com injustiça, só por conta da boa intenção do coração. Então parem com essas orações com a boa intenção. Leiam Provérbios 28, 9. Veja o que está escrito em Provérbios 28, 9. Ali fala que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, ou de ouvir a lei, até as suas orações é uma abominação para o Eterno. Então a intenção de Isaac era abençoar Esaú, mas o Eterno, ele estava recebendo Jacó
justiça. A sua oração pode ser para Esaú ou pode ser para Jacó. Você escolhe. Mas é importante nós entendermos que oração com boa intenção pode ser enganação. Da mesma forma que oração sem ação é enganação, assim diz o nosso Rev Limud, aqui da nossa comunidade. Essa frase é dele, eu acho que é dele, pelo menos ele fala muito essa frase, né? Então eu estou aqui repetindo a frase que ele usa muito, tomara que seja dele. Eu achei Limud pela frase. Então não vamos fazer orações abomináveis, com a boa intenção apenas. Baruch Hashem? Amém. Agora que nós temos a nossa Haftarah, como eu falei anteriormente, né, nossas Parashot, elas seguem esse padrão todo Shabbat. No próximo ciclo nós retornaremos a esse padrão. Então os estudos de Torá, eles serão um pouco mais curtos. Eles serão abreviados. Porque nós teremos que ter tempo para comentar a Torá, o estudo do dia, um profeta, o estudo do dia e uma passagem da Bessorá. Aqui no caso o livro de Hebreus, livrinho, tudo na mesma Parashá. E Terrilim, uma leitura de Terrilim. Baruch Hashem. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para a gente fazer hoje, para mim poder encerrar. Hoje essa Parashá é uma Parashá curta também. Mas assim, eu dei muitas dicas, eu coloquei muitas dicas de temas que estão dentro dela e que vocês podem estudar, podem pesquisar, depois podemos comentar, podemos aprofundar em certos temas. Baruch Hashem. Então, eu preferi fazer uma parashá rápida, um pouco mais curta, com menos comentários. Poderíamos aprofundar um pouco mais na relação de Yitzhak e Rivka, e na relação de Jacó e Esaú. E nos acontecimentos desses relacionamentos dentro dessa parashá. Porque essa parashá fala dessas 4 pessoas. Mas podemos falar mais um pouquinho. Baruch Hashem. Nessa parashá nós entendemos que existe um desacordo entre Yitzhak e Rivka. Yitzhak pensava de um jeito, preferia Esaú, e Rivka pensava de outro jeito e pensava mais em Jacó. E o homem, né, para que nós possamos aprender dentro de um casamento, dentro das relações interpessoais, de modo geral, a mente do homem, ela costuma ter seu ponto de vista fundamentado nas coisas do mundo. A mulher, ela costuma ter seu ponto de vista fundamentado nas coisas de casa. O que isso significa? O homem se baseia mais na materialidade. Estou falando mais, não estou falando que é 100% assim não. E a mulher costuma se basear mais na emoção. Então, um homem conquistou riqueza. E uma mulher conquistou a sua formosura, o seu ego, a sua natureza, a sua felicidade. O homem, se você começar a tirar o carro, a casa, o dinheiro, as roupas, tudo aquilo que vem do mundo para ele, pelo qual ele luta, a luta do homem é no mundo. Se você começar a tirar tudo isso do homem, o homem fica nu. Acabou. A mulher não é assim. Por mais que a mulher goste de conforto, de presente, de luxo, de uma casa boa, de carros bons, de cartão de crédito, por mais que a mulher seja assim, mas se você tirar tudo isso dela, ela não fica nua. Porque ela tem o lado espiritual preservado, o lado emocional preservado. Vai ficar triste? Vai ficar triste. Mas a mulher, se você tirar dela a segurança, o respeito, o carinho, a honra, se você gritar com a mulher, se você maltratá-la, se você descascar as emoções, os sentimentos, você rasgar as emoções dela, o homem tem que quebrar o carro dele, aí você detona com o homem. Mas a mulher, quando você detona o sentimento dela, é muito mais duro para a mulher. O homem,
Você briga com o homem, daqui um pouquinho você faz um carinho e está bonzinho de novo. A mulher não é assim. A nudez do homem, ela é exterior. A nudez da mulher é interior. Então os homens têm que entender isso. E as mulheres têm que entender trabalhar o homem no exterior e no interior. É óbvio que o homem tem que fazer isso com a mulher também. Mas eu estou falando de aspectos que são muito mais acentuados em um e em outro. Eu quero até te contar uma história para a gente poder ilustrar um pouco isso. Nos estudos que nós fazíamos muitos anos atrás, de uma história que era contada assim: um determinado dia o marido ele começou a expor o desejo de comer um bolo. E muitas vezes o homem ele não fala: eu quero comer um bolo de fubá, eu quero comer um bolo de trigo com aquela sementinha, erva doce, coberto de chocolate. O homem geralmente ele não é tão explícito assim. Ele pode ser explícito quando ele quer, mas quando o homem ele tem desejo, ele tem um pensamento, ele quer fazer uma coisa, ele começa a agir em cima daquilo que ele está pensando. E aí ele não fica falando claramente. Não estou falando que ele não pode chegar na sua esposa: eu quero comer um bolo assim. Mas a natureza do homem é essa. Então o marido ele começou a expor uma vontade, um desejo de comer um bolo. Então ele falou para sua esposa que eles deviam fazer compras. Deviam sair para fazer compra. Ele não falou: eu quero comer um bolo, vamos fazer um bolo. Aí tem tudo que a gente precisa para fazer um bolo. Não, ele chama a mulher para fazer compra. Mas a mulher naquele dia, ela não queria sair para fazer compra, ela não queria sair de casa. E ele insistindo e ela não querendo sair. Até que começou uma discussão. Aí ele ficou nervoso, começou a falar, começou a descascar o sentimento dela, ela começou a descascar a natureza exterior dele, um começou a ofender o outro. E essa discussão terminou em debate. E cada um com a sua razão. Ela não queria sair de casa e ele queria sair de casa. Então os dois estão certos. E todos os dois estão errados. Ele não explicou o que ele queria comprar. E ela também não procurou entender o que ele queria. E não questionou. Não observou o código, a senha, não teve ouvidos, não observou aquele comportamento do marido. E ele também não foi claro com ela. Ou seja, ele na natureza dele e ela na natureza dela. No dia seguinte, ela ficou meio encucada com aquilo. E ela queria agradá-lo, queria encerrar aquele clima. E ela fez o bolo que ele queria. E ela não precisou de ir no supermercado fazer compras. E nem ele. Porque todos os ingredientes estavam em casa. Aí eu te pergunto: o homem, ele sabe o que tem na despensa? Ele sabe o que comeu ontem? Se você perguntar para a mulher o que ela fez ontem, ela sabe. O homem não sabe nem o que comeu. Não precisava de ir no supermercado. Não era necessário fazer compra. Assim são os homens. Assim são as mulheres. Então, quando a gente aprender a lidar um com o outro, a vida dentro de casa, ainda mais nesses tempos aí de quarentena, de isolamento social, até para conviver junto fica melhor, fica mais agradável. Itzhak, nosso patriarca, ele não enxergava Esav, Yaakov da mesma maneira. Itzhak enxergava Esav de um jeito e Rivka de outro. Itzhak enxergava Yaakov de um jeito e Rivka de outro. Essa é a nossa parashá de hoje. Shalom, shalom, Shavuot e até a nossa próxima parashá. Toda rabá a todos. Amém.